Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. Tudo bom? Sou eu aqui mais uma vez, professor Jair Bueno, canal Dig Sobrem, para mais uma aula. Hoje vamos falar sobre matrizes. Vamos falar mais a parte teórica, tá? Uma explicação bem breve aí, pessoal. Depois vamos trazer exercícios para explicar como resolver matrizes, um assunto que cai bastante no Enem, tá? E antes de começar aí, não esquece de dar seu joinha aí, já divulga o canal aí para os colegas. Tá? O que nós vamos aprender na sala de hoje? O que é matriz, a representação de matrizes, os tipos de matrizes. Vamos falar sobre adição de matriz, subtração, multiplicação. Opa, ficou um S a mais aqui, peço perdão para vocês. Multiplicação de matrizes e vamos falar também sobre matriz inversa. Olha aqui, pessoal, temos um caso aqui de uma doença qualquer, hoje, 2020, está ocorrendo a Covid-19, mas poderia ser qualquer doença, tá? Onde você tem uma tabela, tá? Com linhas e colunas. E vamos supor que você falasse que você quer o elemento que está na terceira linha e na quarta coluna. Terceira linha, quarta coluna. É isso daqui, ó. Que é o casos de população em porcentagem nos Estados Unidos, tá? Então, isso a grosso modo ela é a matriz. Só que qual a diferença da matriz? Você vai pegar esse elemento, você vai representar o elemento de tabela ou por parênteses ou por colchetes, ok? Que você vai usar bastante aí, depois a hora que vir determinantes também vai estar usando bastante, pessoal. Uma representação genérica, por exemplo, você quer falar sobre os elementos, cada elemento toma o seu lugar. Então, a representação desses elementos aqui seria o elemento 60 é o elemento A11. Por que A11? Ele está na primeira linha e na primeira coluna. Outra coisa que é muito importante, representação de elemento sempre com letra minúscula. Se eu for representar a matriz, vamos chamar essa matriz aqui de F, que era das frutas, né? Ela é sempre de letra, vamos chamar de A, né? Porque eu chamei os elementos aqui de A minúsculo, SA, então, sempre de letra maiúscula. E a ordem da matriz é dada de linha por coluna, 3 por 3. Por que 3 por 3? 3 linhas e 3 colunas. Daí os elementos é chamado com a mesma letra, só que porém minúscula, e o número dele aqui significa a ordem em linha e coluna, só que você não precisa colocar o por aqui, né, o xzinho aqui para mostrar que é uma 3 por, que aqui é para mostrar a ordem da matriz, que é 3 por 3. Aqui é para mostrar o elemento, por exemplo, o elemento A22 é o elemento que encontra-se na segunda linha e na segunda coluna, que é o elemento 23. Então nós sabemos que o elemento A22 é o elemento 23. Se você quiser saber o que ele representa, você vai lá, você volta lá na matriz. O A22 representa quanto de cálcio tem no cupuaçu. Tem 23 miligramas de cálcio no cupuaçu. Ok, pessoal? Então, isso daí é um pouco da explicação genérica. Então, ó, vem aqui explicando novamente o que eu falei. A matriz é determinada por letra maiúscula. Primeiro, você determina aqui a linha, quantidade de linha que ela tem, linhas. E a segunda representação é a determinação de colunas que ela possui. E a localização dela sempre vai ser com a mesma letra aqui, minúscula, primeiro linha e depois coluna. 23 porque é a segunda linha, terceira coluna. Ok, pessoal? Vamos falar agora com algumas matrizes especiais. Matriz nula. O que é uma matriz nula? É uma matriz em que todos os elementos são zero. Todos os elementos são nulos, tá? Uma matriz 3 por 2, porque 3 linhas e 2 colunas, certo? Poderia fazer uma matriz B 2 por 1, 2 linhas e uma coluna. É isso daqui, ó, uma matriz nula, tá? Que é nosso exemplo, certo, pessoal? Matriz quadrada. Matriz quadrada é toda matriz em que o número de linha, isso é muito importante, é igual ao número de coluna. Linhas é igual a colunas, ok? É a matriz que nós mais vamos trabalhar, principalmente quando vir a parte de determinantes. Ok, pessoal? Depois vem a matriz diagonal. Matriz diagonal, ela tem que ser uma matriz quadrada, ok? Então, toda matriz quadrada em que na sua diagonal principal seus elementos forem não nulos, se os elementos forem não nulos, ela é chamada de matriz diagonal, ok?
E dentro da matriz diagonal tem uma matriz especial, a matriz identidade. É uma matriz quadrada, onde na diagonal principal seus elementos são não nulos e todos são iguais a 1. Se todos os elementos da diagonal principal for igual a 1 e o restante da matriz for nulo, é chamado de matriz identidade. Muita atenção nessa matriz aqui, pessoal, porque essa matriz aqui é uma matriz que nós vamos usar bastante, tá? Quando você for falar de codificação de mensagem, mensagem cifrada, vou trazer a resolução de um exercício legal aqui para vocês. Vocês vão ver, vai ser falado, é a matriz identidade que se usa, tá? Na multiplicação de matriz usa bastante também. Então, bastante atenção aí para a identidade. Depois da identidade, nós temos a matriz transposta. Transpor, né? Podemos pensar na ideia de mudar de lugar, né? Eu vou transpor aqui uma coisa com a outra. Então, transpor é a ideia de mudar de lugar. Então, a matriz 2 por 3, ela vai virar uma matriz A, 3 por 2. Eu falo assim para meus alunos. A primeira linha, vai virar a primeira coluna. Olha aqui, πx quadrado 1/3. Πx quadrado 1/3. Segunda linha, segunda coluna. E também você transpõe um elemento. Por exemplo, o elemento 1/3 aqui. Que elemento ele é nessa matriz? A. Ele é o elemento A13. Primeira linha, terceira coluna. Na matriz transposta, aqui na matriz transposta, o A13 vai virar A31. Terceira linha, primeira coluna. Ó, terceira linha, primeira coluna. Outra coisa que é importante, matriz transposta, sempre você vai escrever ela dessa maneira, A elevado a T. Se é elevado a T, você sabe que ela é transposta de alguém. Ok, pessoal? Adição e subtração de matrizes. Uma coisa que é muito importante, só somamos e subtraímos matrizes do mesmo tipo ou da mesma ordem. Por exemplo, uma matriz A 2 por 2, eu somo ou subtraio com uma matriz B 2 por 2. Uma matriz A do tipo 3 por 2, só vou somar ou subtrair com a matriz B, C, seja lá o que for, do tipo 3 por 2. Elas têm que ser da mesma ordem, do mesmo tipo. Ok, pessoal? Tranquilo quanto a isso? Vamos fazer a soma aqui de A com B. Como você vai fazer a soma de A mais B? A mais B, você vai somar o primeiro elemento, elemento A11, com o elemento B11. Então, 2 com menos 7, menos 5. Menos 3 com menos 3, menos 6. 1 com 4, 5. 4 com 5, 9. Então, você vai somar os elementos iguais. O que você vai fazer na matriz? Você vai somar lá A11, soma com B11, A12, soma com B12, A21, soma com B21 e A22, soma com B22. Ok, pessoal? Lógico que você não precisa fazer aqui o passo a passo, eu estou fazendo isso aqui para poder explicar para vocês, para ficar melhor para vocês aí, mas vocês podem fazer direto, você vai somar os elementos iguais. E na subtração, como que você vai fazer? Pessoal, subtração seria A menos B, vamos escrever, ok? Concorda que é menos B? Então, na verdade, você vai inverter o valor de B e vai somar ou fazer o jogo sinal. Por quê? A hora que você for fazer A menos B, vou escrever aqui, ó, A menos B, você vai fazer o quê? A11 menos B11. A12 menos B12. A21 menos B21. A22 menos B22. Olha o que vai acontecer aqui, pessoal. A menos B. 2 com menos 7. Porque daí aqui ficaria 2 menos 7. Ó, não se esqueça desse jogo de sinal. Isso é muito importante e às vezes nós esquecemos disso, tá? Isso vai dar 9. Menos 3 com menos 3. Menos 3 com menos 3. Isso vai dar 0. 1 com menos 4. Menos 3. 4 com menos 5. Menos 1. Ok? E lá A mais B é a mesma coisa que B mais A. Porém aqui
A menos B não vai ser a mesma coisa que B menos A, porque aqui eu vou inverter, ó. Vou fazer B menos A. Vai mudar um pouquinho só, tá? Menos 7 com menos 2. Mais menos 2 que é menos 2. Vai dar menos 9. Menos 3 com menos 3. 0. 4 com menos 1. 3. 5 com menos 4. 1. Então, ó, observem que A menos B tem uma diferença, depois vocês vão pensar aí qual que é a diferença, de B menos A. Já no caso de A mais B, é a mesma coisa de B mais A. Ok, pessoal? Estamos quase finalizando aqui, ó, multiplicando o número real por uma matriz. Vamos supor que tem uma matriz A. Eu vou fazer 3 vezes A. O que eu faço? Todos os elementos vezes 3. Vai ficar 6 menos 9, 3, 12. Vamos supor que eu pego a matriz B e multiplico menos meio vezes B, que isso é possível, tá, pessoal? Vai ficar 7 sobre 2, vai ficar 3 sobre 2, ou aqui você pode colocar 1,5, aqui você pode colocar 3,5, aqui vai ficar menos 2, menos 5 sobre 2. Toda vez que você multiplicar um número real por uma matriz, é só você multiplicar todos esses elementos. Ok, pessoal? Vamos lá, multiplicação de matrizes. Agora eu quero muita atenção de vocês, porque esse momento é muito importante, tá, pessoal? Nós só podemos multiplicar as matrizes, não é da mesma ordem, do mesmo tipo, como soma e subtração, tá? Muita atenção agora, por favor, por isso que eu destaquei. Vocês vão poder multiplicar aqui, ó, A vezes B. Vamos ver se pode fazer. Se o meio, um macetezinho que eu dou para meus alunos, for igual, né, significa o quê? A coluna do primeiro igual à linha do segundo. Então, se colocar na ordem a multiplicação, se os meios forem iguais, se você falar assim, significa que ela pode multiplicar. E os extremos vai mostrar qual é o meu tipo, qual é a minha ordem. Se eu posso multiplicar, a matriz resultante vai ser uma matriz do tipo M por P. Ok, pessoal? Então, pode multiplicar. Sim, a matriz resultante vai ser uma matriz M por P. Vamos lá. Eu tenho a matriz A vezes B. Aqui dá para fazer A vezes B ou B vezes A, tá? Mas eu vou fazer A vezes B. Um método de fazer é o quê? Você vai pegar a primeira linha e multiplicar pela primeira coluna. Então, você vai fazer 2 vezes menos 7, somado com menos 3, que multiplica 4. Primeira linha com a primeira coluna formou o elemento, vamos chamar de C, tá? A matriz resultante. C11. Primeira linha, segunda coluna. C12, primeira linha, segunda coluna. Você vai fazer o quê? 2 vezes menos 3, 2 que multiplica menos 3, soma com menos 3 vezes 5. Menos 3 vezes 5. Já somou aqui, agora eu vou pegar a segunda linha. Segunda linha, primeira coluna. Vai ficar elemento C21. Segunda linha, primeira coluna. Vai ficar 1 vezes menos 7, mais 4 vezes 4. Depois eu vou pegar segunda linha com a segunda linha aqui, com a segunda coluna aqui. Vai ser o elemento C22. Vai ficar 1 vezes menos 3, 1 que multiplica menos 3, mais 4 vezes 5. Você vai fazer a multiplicação. Então, minha matriz C do tipo 2 por 2 vai ser 2 vezes menos 7 dá menos 14. Menos 14 com menos 12 dá menos 26. Aqui vai dar menos 6 com menos 15. Opa, deu uma bugada aqui. Menos 6 com menos 15, menos 21. Aqui vai dar menos 7 com 16, vai dar 9 positivo. Aqui vai dar menos 3
com 20, que vai dar 17. Então, minha multiplicação vai ficar menos 26, menos 21, 9 e 17. Vocês podem fazer direto, tá, pessoal? Vou trazer aqui para vocês ó, a matriz A por B e vou trazer um método, o método do tabuleiro, que os meus alunos, uma vez fizeram a apresentação em sala de aula, achei bem legal. Eu conhecia ela brevemente e eles aplicaram na sala de aula, porque eu faço para meus alunos fazerem, chamamos isso de aula invertida, tá? Eles aplicam a aula do jeito que eles querem aplicar e eles trouxeram esse método e a sala de aula gostou muito. Por isso eu estou trazendo esse método para vocês. Você coloca a primeira matriz aqui A, a segunda matriz aqui B. Menos 7, menos 3, 4, 5. Aí você vai baixar aqui, ó, esse com esse para fazer essa conta. 2 vezes menos 7, menos 14. Então vai ficar menos 14, menos 3 vezes menos 4, menos 12. Menos 14 com menos 12, menos 26. Aí você pegar essa linha com esse cara aqui. O primeiro com o primeiro, dá menos 6. O segundo com o segundo, que dá menos 15, que vai dar menos 21. Agora eu vou pegar aqui, ó, segunda linha com a primeira coluna. 1 vezes menos 7, menos 7. 4 vezes 4, 16, com menos 7, 9. E vou pegar aqui o segundo. 1 vezes menos 3, menos 3. 4 vezes 5, 20, com menos 3, 17. Olha lá, chegamos no mesmo resultado. Ok, pessoal? E eu trouxe aqui para vocês um outro método que eles trouxeram aqui. Olha que legal. Eles pegam a primeira matriz, eles mexem na segunda, tomba a segunda e vai multiplicando. Ó. 2 vezes 1, 6 vezes 2, 1 vezes 6, soma tudo, põe aqui. Da segunda, põe aqui. Soma aqui, põe aqui. Soma na segunda, põe aqui. E aí ele chega no resultado. Aqui e aqui. Entenderam, pessoal? Esse vídeo, esse GIF eu vou deixar rolando, qualquer coisa assiste aí novamente. Esse foi um outro método que eu achei, um terceiro método de multiplicação de matrizes, tá? Depois aí escreve aí nos comentários qual método você acha mais interessante. Matriz inversa. Matriz inversa, só vou explicar sobre ela, mas eu não vou falar, não vou fazer contas agora, tá? Vou deixar isso para os exercícios. Matriz A vezes a matriz B ou a matriz B vezes a matriz A, elas têm que ser quadradas, ela tem que dar a matriz identidade. Lembra qual que é a identidade? Aquela que a diagonal principal é 1 e o restante tudo é 0. Se quando duas matrizes se multiplicarem, elas derem uma inversa, ela é uma matriz é a inversa da outra. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado aí da aula, espero que tenha passado aí para vocês bem legal aí o que é matriz, bem sucinto para vocês. Depois, mais para frente, eu vou trazer exercícios sobre matriz. Qualquer coisa, comenta aí qual exercício você quer que eu resolva para vocês, sobre qual assunto que a gente resolve. Não esquece de dar seu joinha aí. Muito obrigado mais uma vez, pessoal. E lembrem-se, não é mágica, é matemática. Valeu, pessoal. Um abraço.